Lombalgia, gente. Antes, eu quero saber aqui de vocês. Alguém já atendeu paciente com lombalgia? Ou tem paciente com lombalgia? Ou você sofre com lombalgia? Ou conhece alguém que sofre? Eu tenho paciente, ou eu sofro, ou algum amigo. Obrigada, Jopemi. Ó, eu atendo, sim. Muita gente conhece, né? Ou alguém da família sofre de lombalgia, ou tá sofrendo, ou tem paciente, já tratou. É uma dor muito comum. Por que que isso acontece, gente? É a dor, ó, é uma dor que ocorre na região lombar inferior, nessa região aqui, tá? O problema é que às vezes ela corre e invade as pernas, né? Corre para as pernas, tá? Então ela pode sim pegar uma perna ou ambas as pernas, pode essa dor correr na distribuição aí do nervo ciático. Pode ser aguda, e aguda ali até 3 semanas, né? No máximo é até 3 meses, uma subaguda, e quando entra para o crônico, mais de 3 meses. Às vezes a gente precisa colocar assim, ó, mais de 3 meses, menos de 3 meses, para saber quando ela é aguda ou crônica, e isso já vai fazer sentido para vocês também. Afeta, gente, 70% da população mundial, não é só a brasileira, é o mundo. O mundo está sofrendo com lombalgia. Por quê? Vou falar para vocês por quê. Mas acima de qualquer coisa aqui, o que eu quero deixar claro é que essa é a dor mais comum no Brasil. É a dor mais comum. Qualquer coisa, você vai fazer um movimento, vai se abaixar, nossa, pode dar um jeito na coluna. Isso é comum, tá? Por isso que aqui tem alguém que... Era mais fácil eu fazer uma pergunta ao contrário, né? Tem alguém aqui que não conhece ninguém que sofreu ou sofre de lombalgia? E aí sim a gente ia ver que são poucas as pessoas, tá? Quais as causas, gente? Quais as causas da dor lombar? O que causa a dor lombar? Vocês já pararam para pensar nisso? A maioria das dores lombares são causadas pelo uso inadequado da estrutura da coluna. Esforços repetitivos. Como assim uso inadequado? Gente, quando você pega uma caixa do chão, que você se abaixa nesse sentido e puxa ela para cima, você está forçando essa região. Essa região. Então você exagera. Às vezes você faz tantas coisas, né, que usa muito a coluna de forma inadequada, que no final, vamos dizer ali, quando chega lá depois dos 30, 40 anos, começa a sentir dor. E às vezes a dor invade vamos dizer assim, como ela falou ali, né, no começo que eu falei para vocês que invade a parte do ciático, dela pinça, pode fazer pinçar o ciático e você trava muitas vezes. E travando a coluna, muita gente não sai nem da cama, tá? Pode ser várias causas, uma delas pode ser também a hérnia de disco. Tá? A hérnia de disco é uma compressão ali na região, né, da coluna. Então, várias são as estruturas que podem ser danificadas, né? E quando essa dor é menos de 3 meses, ela é aguda, fica mais fácil de resolver. Se eu tenho uma dor ali por mais tempo, eu tenho mais dificuldade, tá? Olha lá, esforços repetitivos, o que é isso? Imagine que você pega alguma coisa aqui e joga pra cá. Pego aqui e jogo pra cá. O tempo todo, gente. Tá vendo? Isso faz uma rotação do meu corpo. E nessa rotação eu também posso ter problemas, né? Esforços repetitivos. E se eu não alongo, não fortaleço minha estrutura, eu vou perdendo força muscular e capacidade de também cuidar dela, capacidade de proteção, tá? Outra situação aqui, ó, é o excesso de peso. Tem pessoas, gente, que tem um excesso de peso tão grande ou uma barriga muito grande. Pode ver, pessoas que têm o abdômen muito grande, sabe aqueles, você vê muito isso, né? Aqueles homens que vão se descuidando e acaba ficando com aquela barriga muito grande, redonda, endurecida até. Ele pesa muito a coluna. Por quê? Para compensar a barriga,
ele joga para frente e força a coluna. Isso acontece em qual outra situação, gente? Vamos ver se vocês identificam. Qual outra situação que isso pode acontecer, tá? Pensa aí e me fala, vamos ver se vocês acertam. Então, excesso de peso, excesso de barriga, postura, erro postural, ou no deitar, ou no levantar, né? Tudo isso interfere também, tá? Gravidez, muito bom, meninas. Na gravidez, a mulher começa a ter o bebê, ele vai crescendo, ela vai ficando barriguda, para compensar ela joga. Então não é incomum você ter gestantes naquela fase lá, né, depois do segundo trimestre, com uma dor muito grande. E aí o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai dizer para ela assim: ah, não, gestante, a auriculoterapia não pode atender. Toma analgésico. É isso que você vai falar? Você percebe, gente, que aí é que entra a nossa técnica. A gestante, ela já tem uma certa limitação de medicamentos. E aí eu vou dizer para ela que eu não posso atendê-la. Percebe? Não faz sentido. Então, hoje até eu respondi uma pergunta dessa lá nos stories. Ah, qual a diferença da auriculoterapia, né, para a neurofisiológica da chinesa? Essa é uma delas, tá? Não existe proibição para gestante, existem pontos proibidos, mas eu não posso impedir essa mãe de ter um tratamento natural. Tá? Ainda mais quando às vezes você já fez de tudo e não resolve, e ela tem muito problema com dor lombar, tá? Então, gestante, pequenos traumas, acidente, gente. Acidente de carro, muitas vezes, né? Também pode acontecer. A postura no trabalho, a postura em casa. Olha para você e veja a família. Veja aí a sua família. A hora que estão assistindo televisão, a hora que está todo mundo relaxado, a hora que está assistindo televisão é que você vê como é que a família está na frente da TV. Normalmente está todo mundo ali com uma coluna super carregada. Outra situação aqui é na escola. As crianças na escola, como é que elas sentam para assistir aula? Outra situação, olha as mochilas dessas crianças. O quanto de material elas estão carregando e o esforço que elas carregam, tá? Então, tudo isso, gente, vai fazer diferença depois dos 30, 40 anos, tá? Então, existe muita gente com dor lombar por aí. Fica de olho. Pequenos traumas, condicionamento físico inadequado. Essa é uma outra. O que acontece aqui? Às vezes a pessoa quer treinar e aí ela não faz acompanhada ou tendo uma supervisão. Ou ela quer dar um gás e ela vai além do limite dela. E aí, indo além do limite, muitas vezes ela força em demasia a coluna e pode gerar sim dor, tá? Então, cuidado com o condicionamento físico. Lembre de fazer alongamento antes, depois, tá? E aqui, né, a posição não ergonômica no trabalho, que também afeta, tá? Eu trouxe aqui um artigo científico bem interessante, ó, exercício e acupuntura auricular para dor lombar. É um artigo, né, internacional, e o resultado dele, ó, os participantes do grupo, né, que fizeram, eles colocam acupuntura auricular, demonstraram uma melhora média maior do que 10,7%. Houve também uma tendência a uma maior melhora na média da qualidade de vida, intensidade e incômodo da lombalgia, tá? Então, isso também é uma coisa bem interessante da gente estar olhando. Pode sim melhorar e existem estudos internacionais mostrando que a auriculoterapia pode tratar. Aí, gestante, Lirane, quem disse para você que pode ser feita a auriculoterapia em gestante? Olha aqui, ó. Não sou só eu, tá, gente? Existem, ó, vários artigos científicos que falam sobre isso, gente. Vários artigos científicos. Esse é um deles, ó. Efeitos da acupuntura auricular na dor relacionada à gravidez na região lombar e cintura pélvica, ó. Posterior. Ensaio clínico randomizado, que eu já falei para vocês. O que é randomizado? Ele é escolhido aleatoriamente, é um grupo que eu escolho aleatoriamente quem vai receber tratamento e quem não. E multicêntrico.
Multicêntrico quer dizer que ela é feita em várias instituições de pesquisa e não só em um determinado lugar, certo? Então, esse aqui também é bem interessante. Aqui embaixo estão os autores. E aqui, qual foi o resultado desse artigo? 205 completaram o estudo. Com relação a valores basais, a redução na intensidade da dor, que é o que a gente quer, entre o grupo de acupuntura auricular versus cuidados obstetrício padrão, foi significativamente maior. Já disse a você que quando tá essa palavra é sinal que passou por uma análise estatística, tá? Por isso, tá? Por isso. Conclusão. Olha a conclusão do estudo. Após 2 semanas de tratamento, a acupuntura auricular aplicada por parteiras e associada aos cuidados obstétricos padrão reduziu significativamente as dores lombares pélvicas em gestante e melhora da qualidade de vida e ainda reduz a incapacidade funcional. Gente, tem mulheres que chegam numa fase que elas não conseguem nem levantar. Elas estão com a barriga grande, tão pesada e travam realmente, tá? Travam realmente. Aqui, ó. Ah, não pode usar eletro. Não, em gestante a gente não usa eletro, a gente não faz sangria, tá? Não faz sangria. Então, cuidem. Mas aqui, ó, você vê que você pode sim fazer auriculoterapia. E aqui, tem inúmeros artigos falando sobre gestante. Porque essas mulheres têm medicamentos reduzidos também e nós precisamos aliviar a dor delas. Gente, você tem que pensar sempre assim. Uma paciente com dor, ela diminui qualidade de sono, ela diminui qualidade de vida, tá? Ela tem dificuldades de se relacionar. Então, a paciente com dor, você tem que eliminar a dor dessa paciente, cuidar dela, né? E ainda, se ela está grávida, ela passa essa dor, toda a parte bioquímica dela é alterada, consequentemente o feto sente, tá? Aqui um outro trabalho bem interessante, ensaio clínico randomizado de acupressão em pontos de auriculoterapia para dor lombar crônica, o estudo de viabilidade. Olha que interessante, eles relatam nesse trabalho que a grande maioria, ó, nós encontramos uma melhora de 70% na intensidade da dor, tá? E o que eles fizeram? Um trabalho de 4 semanas. Só que eles foram avaliando a dor parte por parte. Como assim? Ó, a manutenção de melhora, 1 mês. Isso na maioria dos trabalhos que eles estudaram, a maioria dos estudos na literatura mostram que geralmente 30% de melhora, tá? Então eles fizeram um levantamento para fazer um levantamento bibliográfico, perceberam que a grande maioria tinha 30% aí de melhora. E aí eles vieram, ó, nosso estudo atual duplicou nossas descobertas anteriores de estudos abertos, em que os participantes experimentaram uma redução de 45% no primeiro dia após a aplicação. É o primeiro estudo que eu vejo relatar e aferir essa melhora já no primeiro dia, tá? A gente sabe disso, né, gente? Quem é meu aluno já sabe que o primeiro dia sente uma redução significativa. Eu não consigo mensurar que seja só 45, mas tudo bem. Aí ele foi falando, ó, isso na primeira sessão, daí na segunda, ó, 56, intensidade da dor no final da primeira semana, tratamento ainda vai melhorando, 73% no final das 4 semanas. Mas o importante, os participantes desse estudo receberam apenas 4 sessões de tratamento, enquanto que a maioria dos tratamentos de acupuntura de 6 a 12 sessões. Quer dizer, ele está mostrando que o que eles fizeram deu resultado em 4 sessões. Como a gente também fala, eu achei fantástico. Então aqui você começa a ver que não é um caso isolado, que não sou só eu que estou falando, apesar de vários alunos já estarem sentindo isso na prática. Porque às vezes, gente, você tá aí desse lado me ouvindo e fala assim, ah, isso é a Mirane que tá falando. Ela fala isso só porque ela tá aí, ó, com a audiência. Quero ver fazer e provar. Então a gente começou a provar mostrando com o resultado de aluno. Porque quando a gente fala que tem esse resultado, é suspeito. Mas quando eu mostro várias pessoas falando, é outra situação. E aqui eu tô mostrando que mais gente está fazendo isso, estudando sobre esse assunto.
E aí eu trouxe o caso aqui, ó, de duas, de duas alunas. Uma delas é a Silene. Olha lá, ó, ela falando que ela tá se reerguendo por conta do Covid, perda de pessoas amadas, mas ela aplicou o resultado da obesidade a uma cliente hoje mesmo, chegou se queixando de muitas dores nas costas e nas pernas, dizendo que não conseguiu dormir direito, pedindo para colocar pontos para aliviar sua dor. Expliquei que no momento iríamos tentar só o protocolo do desafio, mas que se ela tivesse melhora durante a semana, que a gente iria rever. Resultado, quando terminei os pontos, ela estava tão calma que as dores nas costas nem estava mais sentindo. Às vezes, gente, a gente sente dor nas costas por tensão, por apreensão, né? Por um mau jeito. E às vezes o mau jeito, só o fato de você colocar os 3 pontos, por exemplo, principais, ou você colocar um ponto da ansiedade, o paciente vai acalmando, vai relaxando e ele vai melhorando a dor, tá? Às vezes você vê muito assim, ó, pacientes que estão com dor aqui, assim, ó, uma dor esparramada, né? Que o pessoal fala, eu tô com uma dor nas cadeiras. Por que ele fala isso? São dores que ele sente às vezes irradiada por uma má postura ou por um excesso. Vai carpinar um quintal para você ver se não fica com dor nas costas. Lava uma louça com a pia baixa para você ver se não fica com dor nas costas, né? Então você vê que a postura também aí tá envolvida, tá bom? Então tem que cuidar, tem que cuidar. Aqui, ó, um outro caso aqui, que é do espaço terapêutico, eu não consegui pegar o nome do aluno, mas sendo o diferencial sempre. Essa semana atendi uma cliente, ó, com 72 anos, gente boa, queixa principal, dor na torácica, que trazia desde criança, gente. Quanto tempo tá sofrendo desde criança? E ainda nas pernas, ó. Caprichei no protocolo, com uma sessão ela me deu feedback de dor, de não ter mais dor alguma. E eu tenho essa mensagem no Zap, pois foi essa semana mesmo. Para os que duvidam, teste com um bom auriculoterapeuta de sucesso. É bom fazer com um bom profissional. Quem diz que a auriculoterapia fez e não resolveu, sugiro que faça com um profissional. Que às vezes, gente, tem, infelizmente, muitas pessoas achando aí, desvalorizando a auriculoterapia, fazendo uma sessão simples, onde ela não investiga corretamente esse paciente. Não tem resultado e o paciente chega reclamando, tá? Isso eu tenho vários relatos também, tá? Vários relatos de pessoas. Ah, só fazem sangria em mim. Eu sinto muita dor. Ah, a auriculoterapia dói muito. E não dói, né? Não dói. Quer dizer, dói dependendo do grau de comprometimento de dor, né? Mas ao mesmo tempo, se eu fizer corretamente, se eu usar o princípio, eu tenho um princípio na auriculoterapia que eu gosto bastante, que é menos é mais. Quando eu faço menos pontos no meu paciente, menos dor ele vai sentir. Olha isso aqui, ó. Vamos dizer, ó, eu faço esse ponto, aí eu faço esse, faço esse, faço esse, faço esse. Tá vendo? Quanto ponto? Eu posso fazer um monte. Imagina ele apertando tudo isso, gente. Eu quero lembrar vocês que a aurícula, a pavilhão auricular aqui, ela é altamente inervada e pouco vascularizada. O que eu quero dizer com isso? Se a minha orelha é muito inervada, eu tenho mais dor ou menos dor? O que vocês acham? Ela é muito ramificada, muito inervada. Vocês acham que eu tenho mais dor ou menos dor? Mais dor, isso mesmo. Por quê? Porque eu tenho uma região muito inervada e é a parte nervosa que me dá sensibilidade. Por isso que às vezes você põe uma sementinha, Liliane, mas eu pus uma sementinha, nem é uma agulha, não era para sentir dor. Mas o paciente sente muita dor. Tem muita inervação aqui, tá? Porém, ela é pouco vascularizada. E aí, por conta disso, a gente costuma dizer assim, ó, que o paciente, que menos é mais para o paciente. Por quê? Porque quanto menos pontos eu coloco de forma eficiente, mais tempo ele vai ficar com o meu tratamento.
e eu não vou incomodá-lo tanto. Meu paciente não precisa sofrer para fazer tratamento com a auriculoterapia. E aí ele volta. Gente, tudo aquilo que o paciente não perceber resultado e que incomodar muito, ele não vai voltar para fazer. Ele não vai voltar para fazer. Tá? Então, fique presente para isso. Menos, eu costumo dizer, menos é mais na auriculoterapia. Tá? Menos é mais na auriculoterapia. Por conta exatamente, menos sofrimento, menos incômodo, menos ponto. Mais tempo ele vai ficar com meus estímulos, mais ele vai querer a minha sessão. Certo? Então, cuide. Orelha, grava isso. Pavilhão auricular extremamente inervado e com isso ele vai sentir sensibilidade, tá? E aí, que pontos eu vou fazer para a lombalgia? Primeiro ponto que eu tenho que lembrar, ó, eu vou fazer um ponto pensando na dor desse paciente. Ah, Lirane, mas é só, você não falou que toda dor eu tenho que botar o ponto da... Que ponto eu tenho que pôr? Se eu falo em dor, gente, se eu falar em dor, que ponto aqui não pode faltar? Né? Se eu tenho uma dor maior, por exemplo, que 8, será que só esse ponto aqui vai resolver ou eu vou precisar fazer mais pontos? E se eu tenho uma contração muscular, que medicamento, por exemplo, vamos dizer, o ortopedista iria recomendar, né? Olha quanta coisa nós temos para avaliar aqui, ó. Analgesia, se eu tenho dor, eu vou fazer o ponto da analgesia, certo? Beleza. Se a minha dor está muito forte, eu tenho que colocar um anti-inflamatório aqui, certo? Um anti-inflamatório. E ali eu perguntei, ó, contração muscular. Tá, assim, a dor não é só no local da minha coluna. Não é só no local, ela tá assim, ó, ela pega tudo. Às vezes é contração, às vezes é mau jeito, se for esforço repetitivo. Agora, se for uma hérnia de disco, é diferente, tá? Pode ser diferente. Então, relaxamento muscular aqui, muito bem, gostei de ver. Pessoal sabendo tudo. Aqui, gente, eu fiz pontos para a dor, para a dor. Com esses pontos eu vou aliviar a dor? Vai. Qual ponto tá faltando aqui, gente? Aonde é a minha dor, ó? É o ponto local. O ponto local está faltando. Qual é o ponto local? Lombar, né? Coluna lombar. Coluna lombar, tá? Então, olha só, na auriculoterapia, olha como é que eu trabalharia. Ponto da analgesia. Vocês lembram a relação da ponta da analgesia? Qual é a relação? Aonde eu localizo ele? Vocês lembram? Aonde fica localizado o ponto de analgesia? Nós já conversamos sobre ele no primeiro dia, na segunda-feira. Quem lembra? Qual o ponto que a gente... Aonde que a gente localiza, né? Aonde que a gente localiza? Aonde a gente localiza? Ponto da analgesia. Quem lembra? Quem coloca para mim? No centro da hélix superior, não, da concha, ó. No centro da concha superior, tá? Ó, é o ponto mais do meio da minha concha superior, ó, tá? Então eu posso até pôr o meu dedo aqui e ver, ó. Ah, tá no meio, não tá no meio, sabe? Eu faço uma avaliação, tá? Eu faço uma avaliação aqui. É o ponto mais do meio da minha concha superior. Aqui, relaxamento muscular, ó, relaxamento muscular. É o ponto no final da minha raiz. É o último ponto da minha raiz, tá? Eu tenho o fim da minha raiz é o estômago. Mas aí eu tenho, terminou aqui é o estômago. Desculpa, gente, acho que eu confundi vocês aqui, ó. Aqui é o estômago, tá? Depois do estômago, na finalização dessa estrutura, é o meu ponto do relaxamento muscular, tá? Então, eu tenho analgesia, relaxamento muscular, ó, analgesia, relaxamento muscular. E aí eu tenho aqui, ó, um anti-inflamatório. Eu peguei esse aqui, que é um anti-inflamatório chamado subcórtex, tá? Anti-inflamatório.
E a lombar? A lombar aqui tem um segredo. Um segredo? É um segredinho. Eu tenho duas formas de ponturar. Eu tenho lombar, eu tenho lumbago também. Mas vamos falar da lombar? Ó, aqui, ó, é como se fosse... Vou tirar esses pontos aqui. Aqui, ó, é como se eu tivesse o meu sacro ilíaco. Opa! E aqui a minha lombar. Tá vendo? Essa lombar aqui. Eu posso ponturar ela assim. Vamos dizer, eu coloco aqui em cima dessa região aqui, que é o muro, certo? Ou eu posso colocar nessa região aqui, ó. E aí vai entrar assim, nesse sentido. Vocês conseguirem entender? Eu vou tentar mostrar aqui na minha orelha, ó. Eu posso pôr ele assim. Eu vou botar o verdinho na lateral. Ó, o verde ou o preto, tá vendo? Olha lá, Instagram, verde e preto. Quando que eu faço a opção de um e do outro? O preto, gente, preto é quando eu tenho problemas ósseos. Ósseos, exemplo, osteofitose, artrose, tá? Hérnia de disco, são problemas articulares, ósseos, estruturais. E quando eu tenho um problema de mau jeito, de relaxamento, né, de problemas musculares, aí eu vou colocar assim, ó, na lateral, tá vendo? Na lateral. A gente fala que aqui, ó, é como se fosse um muro, ó. E eu posso pôr em cima do muro ou na lateral do muro. Aí ele entra ou assim, ou ele entra assim, ou ele entra assim, tá? Esses são os dois estímulos que podem acontecer aqui nessa parte, na lombar, tá? Então, eu tenho acesso muscular, eu trabalho a parte muscular ou eu trabalho a parte estrutural. O que é a osteofitose? A osteofitose, ela como... sabe o bico de papagaio que o pessoal fala? É exatamente isso. Bico de papagaio, tá? Então, são as alterações que a gente pode colocar aqui. Verde é muscular. Isso mesmo, ó. O verde aqui é o muscular. Tá vendo? E o preto é o ósseo. Ele fica em cima. Certo, gente? Subcórtex, isso. Verde, muscular, perfeito, ok. Pode usar os dois pontos se necessário? Pode usar. Quando é que eu vou usar? Por exemplo, se eu tenho uma cervicalgia, uma cervicobraquialgia, né? Eu tenho um problema ósseo e muscular também, tá?